Bom dia, alunos! E vamos para mais uma aula de correção de ciências. Então, hoje nós vamos fazer a correção da página 11 e 12. Na página 11, além das atividades, tem um experimento que a gente vai estar deixando para o final, ok? Então, vamos abrir o material, né? Abrir o livro didático aí na página 11, pegar lápis e borracha e vamos para a nossa correção. Questão número 1. Os seres vivos apresentam algumas características em comum. Entre os itens listados abaixo, marque um X naqueles que caracterizam os seres vivos em geral. Então, presença de células. Todo ser vivo ele é formado por células. Então, tem que ter presença de células. Faz um X nessa opção. Locomoção. Todo ser vivo precisa se locomover? Não. Alguns seres vivos, eles são sésseis. Eles ficam sempre parados no mesmo lugar, tá? Então, nós não vamos marcar. Reação a estímulos. Todos os seres vivos reagem a estímulos? Sim. Todos os seres vão reagir a estímulos. Não interessa se eles se movem ou não, se eles são animais ou vegetais, né? Bactérias ou fungos, todos eles reagem a estímulo. Todos eles possuem necessidade de energia? Sim, a energia é fundamental para o organismo funcionar. Todos vão ter ciclo de vida? Também vão. Todos eles vão nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir e depois vão morrer, tá? Reprodução também faz parte do ciclo, né, dos seres vivos. Todos os seres vivos têm essa capacidade de se reproduzir. Ah, mas eu tenho uma tia que não quis ter filhos. Bom, ela não quis ter, mas ela tinha essa capacidade, tá? Capacidade de falar. Não, nem todo ser vivo precisa falar. Na verdade, falar mesmo, quem fala são os seres humanos, né? Os outros animais vão até se comunicar de outra forma, mas através da fala, não, ok? 2. Observe a ilustração e responda ao que se pede. Então, aqui eu tenho, né, um homem pescando e o gatinho aqui, ó, roubando os peixes dele, né? Letra A. Qual a característica básica dos seres vivos que podem ser relacionadas à ação do gato? O gato está fazendo o quê? Comendo. A comida vai virar o quê no corpo do gato? Energia, né? Então, os alimentos, eles se transformam em energia no nosso corpo. Então, aqui a ação é necessidade de energia. Letra B. O gato é um organismo autótrofo ou heterótrofo? Justifique sua resposta. O organismo autótrofo é aquele que consegue sintetizar o próprio alimento, utilizando água, raios do sol, gás carbônico, transformando tudo isso em alimento. Então, aqui, ó, na nossa imagem, nós temos uma árvore, né? Pelo menos estamos vendo o tronco dela. A árvore é autótrofa. A grama aqui, ó, que tá nos pés do gato, que o moço está sentado, é autótrofa, consegue fazer isso. O gato, ele precisa comer o peixe para ter energia. Então, ele é heterótrofo. Todos os animais serão heterótrofos. Não existe animal que consegue produzir seu próprio alimento, tá certo? Então, ele precisa de meios externos para poder transformar esse alimento em energia. 3. Nas afirmativas a seguir, a respeito das características dos seres vivos, assinale C para as alternativas corretas e E para as erradas. Letra A. As plantas são organismos heterótrofos? Heterótrofos são aqueles que precisam de alimentos para ter energia. As plantas precisam disso? Elas produzem o seu próprio alimento, né? Se elas produzem seu próprio alimento, elas são autótrofas. Então, essa opção está
errada, tá? A maioria dos seres unicelular é microscópica, certo? A gente não consegue ver as bactérias, a gente não consegue ver com os nossos olhos o protozoário. Para ver bactérias, protozoários, a gente precisa do microscópio, tá? Por isso que eles são chamados de seres microscópicos, ok? Todos os seres vivos são formados por células, com exceção dos vírus, certo? Porque alguns cientistas falam que os vírus são seres vivos, apesar de não ter células. Mas lembra que eu falei com vocês? Nem sempre isso vai estar correto. Alguns livros falam que os seres vivos eles são a exceção, que os vírus são exceção de seres vivos, não são seres vivos. Inclusive, eles não estão nos reinos, né? Todos os seres vivos estão em 5 reinos. Os vírus não estão em nenhum. Por quê? E nem tem um reino próprio. Porque até hoje não definiu direito. Mas nós vamos considerar a exceção aqui os vírus, tá certo? Os seres vivos reagem a estímulos, com exceção das plantas. Falso, muito errado isso. As plantas também têm estímulos. Por exemplo, para fazer a fotossíntese, tem uma estrutura microscópica na folha chamada estômato. Ele se abre para deixar o gás carbônico entrar, o oxigênio sair. Ele se abre através do estímulo do sol. Por isso que precisa também da luz do sol, né? A luz do sol que faz o estômato abrir. Se o estômato não abrir, não vai entrar gás carbônico, não tem como fazer fotossíntese. Então, as plantas também reagem a estímulos. E esse é só um dos estímulos. Existem vários outros que as plantas vão reagir, tá bom? Agora, converta as afirmativas erradas em verdadeiras e as escreva corrigidas na linha a seguir. Então, errada nós temos a letra A e a letra E. Então, na letra A, nós vamos colocar o seguinte: as plantas são organismos autótrofos, tá? As plantas são organismos autótrofos. Aqui ainda acrescentou, ó, pois fazem fotossíntese, ok? Na letra D, fala o seguinte: os seres vivos reagem a estímulo, com exceção da planta. Então, como que nós vamos colocar? Os seres vivos reagem a estímulos, inclusive as plantas, né? Ou os seres vivos, as plantas reagem a estímulos. Como eu falei, de luz, de toque, de gravidade, todos esses ela vai reagir, tudo bem? Questão 4. A imagem ao lado representa um ser vivo. Identifique que ser é esse e cite duas características. Então, esse ser vivo aqui, ó, ele é uma única célula, ele tem material genético, ele tem, ó, membrana plasmática, ele tem citoplasma e ele tem material genético. Só que o material genético dele, ó, tá todo espalhado na célula, tá vendo? Não está dentro de um núcleo. Então, é um ser procarionte, né? Um ser procarionte. Quais são os seres procariontes? Muito bem, quem falou? Bactérias. Então, as bactérias, porque eles são seres unicelulares e procariontes. Existem outros seres que são procariontes além das bactérias? Não. Todos os outros seres serão eucariontes. Esse material genético vai estar enroladinho, emboladinho dentro de um núcleo. Aqui, ó, o núcleo da célula animal e núcleo da célula vegetal, tá? Então, as ilustrações a seguir representam uma célula animal e uma vegetal. Célula animal, célula vegetal, né? Aí pede-se, indique o nome das estruturas sinalizadas. Então, que estruturas são essas aqui, ó? Em rosa e em marrom aqui. É a membrana plasmática, é o que delimita a célula, tá certo? Essa estrutura que eu mostrei anteriormente, o núcleo, né? Eu já tinha falado dele para diferenciar ela das procariontes. Núcleo.
Nessa célula vegetal, eu tenho a membrana plasmática e tem essa estrutura externa, mais externa aqui, ó. Vai ser a parede celular. Na célula vegetal, ela é celulósica. Parede celular, celulósica, tá? Essa organela aqui, que não tem na outra célula, é o cloroplasto. E essa bem grande aqui é o vacúolo, ok, pessoal? E aqui, perto do núcleo na célula animal, também tá aqui, ó, perto do núcleo na célula vegetal. Uma parte dele cheia de ribossomos e a outra lisa. Nós vamos ter o retículo endoplasmático, tá certo? B, de acordo com a identificação que realizou, preencha o quadro abaixo usando os símbolos mais para indicar a presença e menos para indicar a ausência das estruturas listadas nos tipos de células indicados. Estrutura: parede celular. Célula animal não tem, então é menos. Célula vegetal tem parede celular, nós vamos usar o símbolo de mais. Cloroplasto. Célula animal também não tem, mas a célula vegetal vai ter, nós vamos usar o mais. Membrana plasmática. É presente na célula animal e é presente na célula vegetal. Então, mais para as duas células. Citoplasma também vai ter nas duas e núcleo também vai ter nas duas, ok? Então, mais para célula animal e vegetal e mais para núcleo, certo? Questão 6. As imagens a seguir mostram uma mitocôndria e um cloroplasto visto ao microscópio eletrônico. Perceba que essas duas organelas podem ser semelhantes, mesmo com funções bem diferentes. Quais são essas funções? Bom, elas são semelhantes. Primeiro eu vou falar um pouquinho da semelhança. Porque todas duas vão ter uma membrana externa delimitando a organela e vai ter essa membrana interna dobrada aqui, ó, dentro da organela, aonde vão acontecer as reações químicas, tá? O cloroplasto a mesma coisa, uma membrana externa e aqui dentro essas dobras membranosas, onde também vão acontecer reações químicas. Então, só vai ser diferente o tipo de reação química que acontece em cada uma. A mitocôndria é a célula em vermelho. Nela acontece a respiração celular. Então, nessa organela vai entrar oxigênio e os nutrientes que vieram da alimentação e vão ser transformados em energia. Então, a mitocôndria, a função dela é produzir energia para todo o organismo, para a célula que ela está inserida e para outras células, tá certo? O cloroplasto, ela é uma célula vegetal, ela está aqui em verde, né? O cloroplasto, ele é responsável pela fotossíntese. Então, a reação química que vai acontecer aqui é a transformação da água, do gás carbônico, né? Sendo, junto com a luz do sol, transformando tudo isso em glicose e oxigênio. A glicose a planta vai usar para virar energia na mitocôndria, lá da célula vegetal, e o oxigênio a planta vai mandar para fora. Ok, pessoal? Então, na página 11, também tem, né, um experimento que é para ser feito. Então, nós vamos fazer agora a correção desse experimento. Então, nesse experimento, pedia que você fizesse uma maquete de uma célula e preenchesse no seu material de apoio essa fichazinha aqui, ó. Aqui na minha ficha, o material utilizado, ele vai ser pessoal. Então, cada um pode usar um material diferente. Mas, além de preencher qual material que você utilizou, que é pessoal, tem a função de cada estrutura que tem que ter aí na sua célula, na maquete que você fez. Tá certo? Então,
tem que ter uma estrutura para delimitar a célula. E eu quero saber para que serve essa delimitação. Quem delimita a célula? A membrana plasmática. Qual a função da membrana plasmática? A função dela é proteger essa célula, né? Ela protege essa célula, ela delimita o espaço dessa célula e, além dessa proteção, ela vai permitir a passagem dos nutrientes. Então, os nutrientes vão chegar nas células, os nutrientes podem sair dessas células, tá? Gases respiratórios também e outros metabolismos do produto celular. Algumas células, por exemplo, são responsáveis por produzir hormônios, que devem chegar no sangue para atingir outros órgãos. Então, essa membrana ela vai permitir essa saída. Então, alguns elementos ela permite entrar, outros ela permite sair. E alguns ela bloqueia, ela não deixa nem entrar e também não deixa sair. Tudo bem? Citoplasma. Citoplasma é um conteúdo aguado gelatinoso que vai preencher internamente a célula. Então, ela vai ficar espalhada por toda a célula, tá? E espalhado nesse citoplasma estão as organelas celulares. Todas as organelas, núcleo, mitocôndria, cloroplasto, retículo endoplasmático, centríolos, todas as organelas que uma célula possui. Dentre essas organelas, eu tenho o núcleo, né? A função do núcleo, comandar a ação celular e armazenar o material genético. Então, é uma célula eucarionte que tem núcleo. Uma das funções do núcleo, proteger o DNA. Proteger o DNA e comandar, né, as funções da célula. Se a célula precisa produzir proteínas, se ela precisa produzir hormônios, se ela precisa produzir lipídios, tá certo? Outra organela que tem que ter na sua maquete, a mitocôndria. A mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular. A respiração celular é o processo que ela faz para produzir energia. Então, aqui não tem anotado, mas você pode anotar aí no seu livro, na sua folha. Aliás, essa folha é para ser colada no caderno. Então, você pode anotar aí também, ó, responsável pela respiração celular, vírgula, produção de energia, tá? Os lisossomos. Os lisossomos são vesículas que fazem a digestão intracelular. Digerem bactérias, vírus que podem entrar nessa célula, ou mesmo organelas velhas que não estão funcionando bem, tá? Ribossomos. Os ribossomos, ele tem a função de produzir proteínas. Nós vamos encontrar ribossomos junto do retículo endoplasmático rugoso e solto no citoplasma também. Mas ele junto do retículo endoplasmático ou solto no citoplasma, ele vai ter como função produção de proteínas, ok? O retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, eu já expliquei para vocês que eles, na verdade, são dois, né? O retículo endoplasmático granuloso, ele, junto com o ribossomo, produz proteínas. O retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos, ele vai produzir lipídios, tá certo? E o retículo liso, ele também ajuda na desintoxicação do corpo. Também não está escrito aí, mas é bom vocês anotarem, ok? Complexo golgiense. Complexo golgiense é aqueles sáculos, né, que vão armazenar as substâncias que foram produzidas nas células. Quais substâncias, professora? As proteínas que foram produzidas no retículo endoplasmático, os lipídios que foram produzidos também no retículo endoplasmático, os hormônios que foram produzidos, todos eles vão ficar armazenados no complexo golgiense até chegar o momento de liberar essas substâncias no sangue, tá? Para poderem ser utilizadas por todo o organismo. Então, pessoal, essa nossa aula
ela termina por aqui. Eu continuo à disposição de vocês no WhatsApp para tirar qualquer dúvida. Surgiu uma pergunta aí, pode mandar para mim também. E eu desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.